Como dito anteriormente, as fraturas no elemento dental, elas podem ou não podem ter envolvimento pulpar. Quando elas não tiverem envolvimento pulpar, o nosso protocolo restaurador ele vai ser uma restauração direta ou indireta, dependendo da extensão, ou até a colagem do fragmento. Então, nesse primeiro momento, nós falaremos sobre as restaurações diretas. Aqui é um caso de um paciente pediátrico que sofreu fratura no elemento anterior, na borda incisal, e o tratamento restaurador desse caso será em resina composta, porque não houve exposição pulpar. Mas é um caso que, embora não tenha exposição pulpar, nós temos o envolvimento de esmalte e dentina. Então, nesse ponto, é interessante lembrarmos que a nossa estratégia de adesão, ela vai ser diferente para cada um dos substratos, dependendo do sistema adesivo que eu utilizar. Aqui, primeiro, nós realizaremos um isolamento absoluto. Sabemos que em pacientes pediátricos, muitas vezes, no caso de fratura, o isolamento ele é difícil de ser realizado, mas também sabemos que é importante que seja realizado para que essa resina ela tenha a melhor adesão possível à estrutura dental. Esse dente ele vai ser preparado com pontas diamantadas 2200 ou 1190, F ou FF, porque o preparo desse dente será basicamente o bisel na superfície vestibular em 45 graus e a remoção de esmalte que não tenha muito suporte ou esmalte ou regiões de bastante irregularidade. Após a realização desse bisel, nós iniciamos então o procedimento adesivo. O primeiro procedimento será então a aplicação do ácido em esmalte e dentina, porque para esse caso específico nós utilizamos um sistema adesivo convencional de frasco único. Após a realização do condicionamento ácido por 15 segundos em esmalte e dentina ou até 30 segundos em esmalte, nós faremos a lavagem do substrato, a manutenção da dentina, aqui aparece bem no centro daquela coroa, de forma que ela não fique ressecada, e a aplicação do sistema adesivo. Esse sistema adesivo ele vai ser aplicado, volatilizado e na sequência será polimerizado. Depois da polimerização, nós iniciamos então a estratificação dessa restauração. A estratificação ela vai começar, nesse caso, em mão livre, pela palatina, reconstruindo a concha palatina, que é a resina de esmalte que vai recobrir a face palatina do dente. Essa face palatina, essa face de resina em esmalte, ela vai ter uma espessura de meio milímetro, no máximo 1 milímetro, para que nós tenhamos o anteparo palatino. Depois nós teremos a inserção da resina de dentina, que é uma resina mais opaca, que vai constituir então o corpo da restauração. Nesse momento é importante então mimetizar todos os detalhes anatômicos que aquele paciente possa ter. E finalmente realizaremos a inserção de uma resina de esmalte recobrindo a superfície vestibular. Para que essa resina seja inserida, a dentina ela não pode recobrir totalmente a face vestibular. Ela normalmente fica meio milímetro abaixo da superfície vestibular. Depois de finalizada a restauração, iremos então realizar o acabamento e polimento. Em dentes anteriores, convenciona-se utilizar os discos de acabamento e polimento. Neste caso, nós temos discos que englobam desde o acabamento até o polimento das restaurações. O acabamento ele será dado pelos discos de maior granulação e o polimento pelos de menor granulação. E essa restauração ela pode também receber o polimento adicional com borrachas abrasivas ou borrachas de silicone. Finalizada a restauração, checa-se os contatos oclusais, porque é muito fácil que esse dente venha a fraturar caso tenhamos algum contato prematuro, principalmente devido aos movimentos protrusivos desse paciente. Esse é um outro caso de fratura de borda incisal em que nós realizaremos a reconstrução pela técnica de estratificação. Mais uma vez, um caso sem envolvimento pulpar. Para realizar esse caso, nós iniciamos então com o preparo cavitário e esse preparo cavitário será a realização do bisel na superfície vestibular do esmalte. Esse bisel ele tem aproximadamente 1 milímetro de largura, porém a largura desse bisel ele depende muito do tamanho da fratura que nós temos, o tamanho da cavidade que nós vamos restaurar.
Depois da realização desse bisel, nós procedemos ao condicionamento com ácido fosfórico por 15 a 30 segundos no esmalte, porém lembrando que, dependendo do sistema adesivo utilizado, a dentina, se ela estiver exposta, não será condicionada. No caso desse clínico especificamente, nós utilizamos um adesivo convencional de 1 passo, que necessita de condicionamento ácido em esmalte e dentina. Assim, realizou-se o condicionamento ácido nas duas estruturas por 15 segundos. Após lavar, tanto o esmalte quanto a dentina ela permanece úmida e nós então realizamos a aplicação do sistema adesivo. O sistema adesivo ele é aplicado, volatilizado, uma nova camada pode ser aplicada e volatilizada para então ser polimerizado. Após a polimerização, iniciamos a estratificação. Mais um caso de estratificação mão livre, porque o dente chegou fraturado, nós não temos uma restauração prévia que podemos copiar com uma muralha de silicone. Então, nesse caso, nós fazemos a concha palatina em esmalte com uma resina, que pode ser uma resina de esmalte A2E, por exemplo. Na sequência, nós inserimos a resina de dentina, que pode ser uma cor A2B, seguindo a cor do esmalte. Importante notar que essa resina ela não recobre totalmente a face vestibular. E nesse momento, além de imitarmos o mamelo dentinário desse paciente, nós podemos também usar algumas quantidades, pequenas quantidades de resina de efeito, como resinas translúcidas, CT, entre os mamelos, e também podemos fazer o halo incisal com resina BL1, por exemplo, para que caso esse paciente tenha uma borda incisal bastante característica. Essa borda incisal pode ser desde a resina BL1 até uma resina de efeito, tudo vai depender de espessura e cor que esse paciente apresentar na borda, e finalmente essa restauração vai ser recoberta com uma resina de esmalte A2E. Finalmente procedemos ao acabamento e polimento dessas restaurações. O acabamento ele pode ser realizado com pontas multilaminadas ou pontas FFF e finalmente com borrachas abrasivas e discos de polimento e acabamento e polimento. Na sequência, vamos apresentar um caso de colagem de fragmento também em dente que não sofreu envolvimento pulpar. No caso da colagem de fragmento, é importante notarmos alguns detalhes antes de iniciarmos a restauração ou procedermos com a colagem. Importante também lembrar que a colagem do fragmento ela pode nos dar a melhor estética possível, uma vez que aquele fragmento, quando bem adaptado à superfície fraturada, ele devolve a estética daquele paciente, ele apresenta uma função adequada, uma vez que não será mudada ou alterada a oclusão desse paciente, além de ser uma técnica considerada simples e rápida. Quanto à colagem do fragmento, antes também de iniciarmos, é muito importante realizarmos radiografia, anamnese, avaliar se há presença de lacerações, verificar em que líquido esse fragmento veio armazenado, se em leite ou soro fisiológico, quanto tempo esse material foi armazenado. No exame radiográfico, verificar qual é a condição do esmalte da polpa, se há necessidade de tratamento endodôntico e também avaliar se a fratura provocou alguma invasão de espaço biológico. Nesse caso, se houver alguma invasão, claro que será necessária a avaliação periodontal. Para a realização da colagem do fragmento, em primeiro lugar, nós faremos a avaliação da oclusão. Depois, nós também avaliaremos a qualidade desse fragmento, qual é a integridade dele, a cor do fragmento, o grau de desidratação e também a adaptação desse fragmento na superfície que foi fraturada. Muitas vezes, quando há muita desadaptação, a estética ela não será favorável ao paciente. Então, nesse momento, nós temos que avaliar qual é a viabilidade de se realizar a colagem de fragmento.
No caso de todas as condições serem positivas para a colagem, nós iremos então proceder com a realização do isolamento absoluto. Notem que, embora não tenha envolvimento pulpar, nós temos uma região com uma certa profundidade, onde nós temos inclusive uma alteração de cor, indicando necessidade de proteção do complexo dentino pulpar. Essa proteção ela foi realizada com hidróxido de cálcio, com cimento de hidróxido de cálcio, apenas na região que apresenta maior profundidade. Nas demais áreas do substrato, esmalte e uma boa parte da dentina, a proteção pulpar não é realizada, ela é pontual. Depois de realizada essa proteção, nós então vamos fazer o tratamento da superfície do fragmento e ele vai ser tratado como a superfície do esmalte ou da dentina, porque ele vai ser colado de onde ele originalmente saiu. Então, nós realizaremos o condicionamento ácido e a aplicação do adesivo no fragmento e o mesmo será realizado no substrato remanescente. Condicionamento ácido em esmalte e dentina, no caso da utilização do sistema adesivo convencional, como foi utilizado nesse caso, e a aplicação do adesivo na sequência. Após a polimerização do adesivo, nós vamos então fazer a colagem desse fragmento. Muitas vezes, quando o fragmento está muito bem adaptado, nós podemos optar por fazer a polimerização depois que o sistema estiver unido. A polimerização do conjunto adesivo e resina flow, que é um dos materiais que pode ser utilizado nessa cimentação, nessa colagem de fragmento, pois ela funciona como uma cimentação, só que no caso nós estamos cimentando o próprio substrato do paciente. Muitas vezes também, quando o fragmento ele está muito bem adaptado, dispensa-se a utilização de uma resina flow. O próprio sistema adesivo consegue realizar essa colagem no paciente, na estrutura dental. Agora, existem situações onde nós realizamos a colagem do fragmento e nós podemos observar a linha de cimentação. Nós podemos ver que nesse caso você tem uma linha de cimentação do fragmento que pode ser coberta por resina composta. Então aqui, para que a gente consiga recobrir essa linha que esteticamente não favoreceu o resultado final, nós realizaremos uma canaleta com uma ponta diamantada esférica, normalmente uma ponta diamantada de pequeno diâmetro, 10-12, 10-11, tudo vai depender do tamanho da canaleta, e depois de confeccionada essa canaleta, nós ainda biselamos o contorno da canaleta para que nós tenhamos uma transição de cor favorável do corpo da restauração até a estrutura dental. Então aqui nós realizamos a segunda restauração desse dente, né? Não é apenas a colagem, depois uma restauração para diminuir a aparência da linha de cimentação que permaneceu. Então nós realizaremos o condicionamento com ácido fosfórico pelo tempo indicado no esmalte, 15 a 30 segundos, a aplicação do sistema adesivo e finalmente a aplicação da resina composta. Esse sistema todo será polido e nós temos então o resultado final dessa colagem de fragmento num paciente jovem que inclusive não tem uma oclusão muitas vezes definida. Então a grande vantagem da colagem de fragmento, quando ela é favorável, quando ela é esteticamente viável, é nós aguardarmos esse dente ter uma oclusão satisfatória e um tempo a mais para decidir qualquer tipo de procedimento restaurador, se ele for necessário futuramente. Então aqui o resultado final dessa colagem de fragmento. Existem, contudo, situações onde temos envolvimento pulpar. Nesse caso, nós vamos ter a realização de tratamento endodôntico e muitas vezes, seguido o tratamento endodôntico, teremos a necessidade de cimentação de um pino intrarradicular, principalmente dependendo do quanto aquela fratura é extensa, do quanto aquela fratura compromete o substrato remanescente. Mas muitas vezes essas restaurações com envolvimento pulpar, elas não necessitam de pino intrarradicular.
Tudo vai depender da extensão da fratura. Aqui nós vamos apresentar um caso onde houve comprometimento e, na verdade, a fratura é uma fratura bastante extensa, ela pega mais da metade da coroa dental. Então, aqui sim, nós vamos cimentar um pino intrarradicular com o objetivo de ter ancoragem para essa restauração direta que será realizada na sequência e, muitas vezes, dependendo da extensão dessa fratura na região cervical, o pino ele serve como um anteparo, uma proteção para a região cervical desse paciente que sofreu a fratura. Então, após o tratamento endodôntico, esse paciente realizou a cimentação de pino intrarradicular. Esse pino, então, cimentado, esse dente será reconstruído. Então, nós procedemos com a realização do bisel no esmalte, da mesma maneira que realizaremos em qualquer outra restauração anterior, seja uma restauração classe 5, uma restauração de borda incisal. Esse bisel, ele vai ter uma largura, dependendo do tamanho desse comprometimento da coroa, normalmente de 1 milímetro, em 45 graus, e depois da realização do bisel, nós vamos proceder o condicionamento ácido e a aplicação do sistema adesivo. Finalizada a hibridização, nós iremos então colocar o anteparo de resina na palatina, a dentina, a resina de dentina e finalizar essa restauração com acabamento e polimento, como fizemos anteriormente com as restaurações diretas. Por mais que esse dente ele tenha uma extensão restauradora bastante considerável e aqui nós possamos pensar numa restauração indireta, trata-se de um paciente bastante jovem e, além de jovem, um paciente com mordida aberta anterior. Então, esse paciente ele não terá uma sobrecarga na região anterior, ele não vai ter contato no dente anterior, o que na verdade justifica a realização de uma restauração direta enquanto a oclusão desse paciente não é estabelecida, enquanto essa restauração ela for funcional e estético suficiente. Principalmente pela idade desse paciente. Nós temos sempre a tendência de adiar o máximo possível qualquer procedimento restaurador mais invasivo, até que você tenha a real necessidade de realização. Tudo bem? Convido-os agora a assistir a segunda parte da aula, na qual falaremos sobre os protocolos clareadores em dentes com trauma dental.